Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é simplesmente central para as missões cristãs no mundo todo, mas que, olha, muita gente ainda não conhece bem. Vamos falar sobre os povos não alcançados, ou, como a gente vai chamar aqui, os PNA. Mas afinal, o que essa sigla PNA realmente significa? Essa é a grande questão que a gente vai desvendar juntos agora. E para entender o que é um PNA, a gente precisa voltar lá na origem de tudo, no mandamento bíblico que deu o pontapé inicial. Agora, se liga nesse detalhe que é fundamental. Quando Jesus disse para fazer discípulos de todas as nações, a gente logo pensa em países, certo? Brasil, Argentina, Japão. Mas a expressão original em grego era ta etne. E isso muda tudo. Não se referia a países com fronteiras políticas, mas a todos os grupos étnicos, a todos os povos. Isso, claro, nos leva a uma pergunta super importante. Se não estamos falando de países, o que exatamente define um povo? É basicamente isso. Um povo é um grupo de pessoas que compartilha a mesma história, a mesma língua, as mesmas crenças, uma identidade em comum. É aquele sentimento de pertencimento, sabe? De se ver como um nós em oposição aos eles. A definição é totalmente cultural, não tem a ver com geografia. E essa imagem aqui deixa a diferença de escala bem clara. Pensa só, enquanto o mundo tem por volta de 196 países, a gente está falando de mais de 16 mil povos distintos. A diversidade humana é muito, mas muito maior do que as linhas que a gente vê nos mapas. Para isso ficar bem concreto, vamos pegar o exemplo do Paquistão. É um país, certo? Uma nação, só que dentro das fronteiras do Paquistão vivem mais de 400 povos diferentes. 400? Um único país com centenas de povos. Ok, então a gente já entendeu o que é um povo. Agora falta a segunda parte. O que significa dizer que um povo é não alcançado? Um povo não alcançado, o nosso PNA, é definido por um critério estatístico bem específico, bem objetivo. É um grupo onde menos de 2% da população se identifica como cristã evangélica. E por que esse número? Porque a lógica é que, com um número tão baixo, simplesmente não existe uma comunidade cristã local forte o bastante para conseguir, por conta própria, levar a mensagem ao resto do seu povo. Então, quantos são? A gente viu que existem mais de 16 mil povos no mundo, certo? Desses, cerca de 7 mil são considerados não alcançados. E quando a gente transforma isso em pessoas, o número é impressionante. Estamos falando de quase 3 bilhões de seres humanos que fazem parte de um povo não alcançado. Mas acredite, a situação pode ser ainda mais crítica. Existe uma subcategoria, a PNAI, povo não alcançado isolado. Aqui a gente fala de grupos que não têm igrejas, nenhum cristão conhecido, nenhum missionário trabalhando ali e, o mais grave, ninguém focado ativamente em chegar até eles. Estão completamente isolados. E o número aqui é de arrepiar. Daqueles 7 mil povos não alcançados, mais de 3 mil, isso mesmo, mais de 3 mil estão nessa categoria crítica de isolados. Bom, a gente já sabe o que são e quantos são. A pergunta óbvia agora é onde eles estão. E a resposta nos leva para um lugar bem específico no mapa. A imensa maioria, 95% de todos os povos não alcançados, se concentra numa faixa do globo que vai do norte da África até o sudeste asiático, ali entre as latitudes 10 e 40 graus norte. Essa área ficou conhecida como a Janela 1040. E não é por acaso, é justamente nessa janela 1040 que as principais religiões não cristãs do mundo têm a sua maior concentração. É o coração do mundo tribal, hindu, ateu, pensando em países como a China, muçulmano e budista. E tudo isso nos traz a nossa última parte. Diante de todos esses números, de toda essa realidade, como é que estão os esforços para alcançar esses povos? A resposta define o que chamam de a tarefa inacabada. Agora, essa estatística aqui coloca tudo em perspectiva e, honestamente, é de cair o queixo. Apesar de a gente ter visto onde a necessidade é gigantesca, menos de 3% de toda a força missionária transcultural está trabalhando com os povos não alcançados. Menos de 3%! Mais de 97% dos esforços estão focados em outros lugares. Então, aqui está o grande paradoxo. O mandamento original era para alcançar todos os povos. Mas a realidade hoje mostra que a esmagadora maioria dos recursos, do pessoal, da energia,
não está direcionada justamente para onde os povos continuam sem acesso nenhum à mensagem. O material que a gente analisou aponta para duas grandes frentes de ação. A primeira, claro, é ir até os não alcançados, trabalhar lá, onde eles vivem. Mas tem uma segunda que é cada vez mais relevante: acolher os não alcançados. Hoje, estima-se que mais de 350 desses grupos vivem como imigrantes, refugiados e estudantes em grandes cidades pelo mundo, o que abre uma oportunidade missionária aqui mesmo, bem perto de nós. A ordem original era fazer discípulos de todos os povos. E como a fonte de nossa análise conclui de uma forma bem simples e direta, a tarefa continua inacabada. Uma frase curta, mas que resume um desafio enorme e nos deixa, sem dúvida, com muito o que pensar